Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar com você, e são dicas para te ajudar na hora de você estudar integrais, ou seja, qual é a sequência, qual é a melhor sequência que você pode utilizar na hora de estudar integrais. E também na hora que você tem que resolver a integral, essas dicas vão te ajudar a tomar a decisão correta de que método você vai empregar para resolver aquela integral. Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender todos esses detalhes. Bom, o primeiro método que a gente usa para calcular uma integral é o que a gente chama de integral imediata. Esses geralmente são aplicados, esse método é aplicado naquelas integrais que são as mais simples de todas. Por que elas são tão simples? Porque essas integrais imediatas são aquelas que não requerem nenhum tipo especial, você não precisa de muita coisa a não ser um conhecimento, que eu vou chamar de conhecimento básico de derivadas. E claro, eu não vou deixar você na mão, caso você não tenha um conhecimento razoável de derivadas, né? Que te ajude nesse processo, fica tranquilo que a gente está preparando uma playlist muito bacana com todos os métodos de derivação, com todas as derivadas mais importantes que você vai precisar para poder estudar integrais, tá? E dependendo do momento que você esteja vendo esse vídeo, muito provavelmente nessa lista já pode estar aí no canal para te ajudar. Então, vou te dar um exemplo do que seria uma integral imediata que você resolve apenas tendo um conhecimento básico de derivadas. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só, a gente tem uma integral aqui que é a integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas, talvez até você mesmo, quando olha para a integral desse tipo, tá, já bate logo aquele desespero. Por quê? Porque você tem uma raiz quadrada, você tem uma expressão dentro da raiz quadrada, essa raiz quadrada está no denominador, mas é aquilo que eu te falei. Se você tem um conhecimento básico de derivadas, nem se preocupe que isso aí sai tranquilamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma função bastante conhecida que é chamada de arco-seno. Quando eu falo bastante conhecida, é de quem já estudou os conceitos, né, e as técnicas de derivação. Então, muita gente já sabe calcular a derivada do arco-seno. E qual seria a derivada do arco-seno de x? Então, o arco-seno, aliás, deixa eu te dar mais um recado, é importante dizer isso, né? Também está em pauta, né? Logo, logo vai sair no canal uma playlist também falando de funções trigonométricas e de funções trigonométricas inversas, né? E o arco-seno faz parte dessa classe de funções trigonométricas inversas. Então, não se preocupe, aqui nesse canal você vai ter todo o suporte necessário para que você possa ter um bom desempenho em cálculo. Então, qual seria a derivada do arco-seno? É exatamente a função que a gente tem dentro dessa integral. Então, a derivada do arco-seno é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O que significa isso? Significa que você quer integrar essa função que foi dada, basta você escrever qual é a primitiva, né? Porque você sabe se uma função é a derivada, essa expressão aqui com a raiz, a primitiva está do outro lado, é a função que você derivou. Então, a integral indefinida ou primitiva dessa expressão aqui é o arco-seno de x mais a constante. Fácil, fácil, desde que você conheça o básico de integrais. Agora vamos para mais um exemplo de método de integração que você utiliza. E quando você utiliza o próximo exemplo que a gente vai dar? Quando você tentar calcular uma integral por esse primeiro método, que é integral imediata, e você não conseguir. Então, você vai para o próximo método. Então, na ordem de dificuldade e na ordem que você precisa estudar, vem esse segundo método, que é o chamado substituição simples. Então, você vai empregar ele se o método anterior não funcionar para aquela integral que você está tentando calcular. E esse método é bem conhecido, a gente geralmente chama ele de UDU. E por que a gente deu esse apelido para ele? Porque quando você encontra uma integral e não foi possível integrar pelo primeiro método, você vai procurar na expressão lá da integral uma função e sua derivada. Então você tem que ficar atento a isso. Você tem que procurar uma função e a sua derivada. Uma vez que você acha esses dois elementos, a função
você vai chamar de u, e a derivada você vai chamar de du. Então, vou te mostrar isso com um exemplo. Aqui a gente tem uma integral aparentemente muito complicada de se calcular, que é a integral de 9, entre parênteses, você tem 1 mais x à sexta sobre 6, tudo isso elevado à oitava, e ainda multiplica por x à quinta dx. Então, óbvio que você não vai decorar, você não vai ter isso de cabeça, para que seja uma integral imediata. Então, não vai funcionar. Você tem que realmente tentar outro método. E o que é que você vai fazer? Você vai procurar aqui uma função e a sua derivada. Então, olha bem, você tem uma parte dessa expressão que tem um x à sexta e tem outra parte que tem um x à quinta. E você sabe que a derivada de x à sexta tem a ver com x à quinta. Então, o que é que você vai fazer? A função, você vai pegar essa expressão que tem o x à sexta, ou seja, 1 mais x à sexta, esse vai ser o que a gente chama de u, e a derivada dessa função que você escolheu, 1 mais x à sexta sobre 6, derivada do 1 você sabe que é zero, derivada de qualquer constante é zero, e a derivada do x à sexta sobre 6, você sabe que derivando esse 6 vem aqui para frente, não é, como coeficiente, e aí cancela com 6 que está no denominador. E o grau diminui a unidade, ficando então x à quinta para a gente. E aí é essa expressão com a derivada que você vai chamar de du. E é claro, você aproveita, já que é du, você vai colocar a derivada x à quinta e vai colocar o dx. E agora você substitui tudo isso na integral original. Então vamos para ela novamente. O que é que você vai fazer? Essa integral que foi dada, você tem um 9, está aqui o 9. Esta expressão 1 mais x à sexta sobre 6, você chamou de u e está elevado à oitava, então fica u à oitava. E esse restante x à quinta dx foi exatamente o nosso du. Olha que bacana. Então, qual é o objetivo dessa substituição que a gente faz? É transformar essa integral um pouquinho mais complicada numa integral imediata, que é a mais simples que a gente conhece. Então, você transforma sempre num caso mais simples. Virou uma integral imediata. Por quê? Porque quem estudou derivadas, quem ainda tem, né, na memória as principais derivadas, vai lembrar que a derivada de u elevado a 9 é 9u elevado a 8. Então, a integral de 9u elevado a 8 é exatamente u elevado a 9. Claro que você precisa colocar a constante de integração no final. E tem um último passo que muita gente esquece e acaba errando o cálculo da integral, porque esquece esse último detalhe. Quando você calcular a integral, o seu trabalho não acabou. Ainda tem só mais um passo, que é substituir de volta o valor de u, porque a integral original não era em u, era em x. Então, você vai aqui pegar a função que era u, 1 mais x à sexta sobre 6, e vai colocar de volta aqui no lugar de u elevado a 9. Então, fica 1 mais x à sexta sobre 6 elevado a 9 mais a constante. Então, está aí a nossa integral, que aparentemente era complicada, transformada numa integral mais simples, usando essa técnica que a gente chama de substituição simples. Bom, agora vamos fazer um upgrade aí no nível de dificuldade. Vamos supor que você agora tem uma integral e você não conseguiu resolver nem pelo método da integral imediata e também não conseguiu resolver pelo método da substituição simples. Então, o que é que eu aconselho você a fazer? O próximo método de integração que é razoável de você utilizar é o que a gente chama de integração por partes, né? Tem muita coisa em torno desse método, tá? Muita gente acha ele bastante complicado, mas eu vou te mostrar aqui com um exemplo que não é bem assim. Claro que existem integrais que requerem um pouquinho mais de trabalho, né? Eu vou aproveitar e pedir a você, se você tiver alguma integral, algum problema de cálculo que você gostaria de ver resolvido aqui no canal, deixa aí nos comentários que a gente vai ter todo o carinho para analisar o teu pedido, né? E você pode inclusive deixar qual é o livro, qual é a página, que a gente vai, na medida do possível, resolver e colocar aí para você. Então, como é que seria esse
terceiro método de integração chamado integração por partes. Então, você vai utilizar isso aqui quando os dois anteriores falharem. E aí você vai fazer a seguinte coisa: no método de integração por partes, você vai procurar, dentro da expressão da integral, duas coisas. Você vai procurar, na verdade, duas funções. Uma, um pedaço dela, uma função, que é fácil de derivar, e você vai procurar outra parte que é fácil de integrar. Então, uma parte você vai ter que calcular a derivada e a outra você vai ter que calcular a integral. Então, eu recomendo que você se concentre mais naquela que é mais fácil de integrar, porque derivar, em geral, você consegue derivar a maioria das funções, mas integrar, geralmente não. Então, se concentra em procurar aquela que é mais fácil de integrar. Então, uma vez que você fez isso, aquela função que é fácil de derivar, você vai chamar de du, você vai chamar de u, simplesmente u, função u. E aquela que é fácil de integrar, você vai chamar de dv, ok? Uma vai ser u, outra vai ser dv. E aí você vai utilizar a seguinte fórmula, essa chamada fórmula da integração por partes. O que é que ela diz para a gente? É a integral de u dv, a integral do que a gente tem, né? Porque uma parte a gente chamou de u e a outra parte a gente chamou de dv. A fórmula diz que isso é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, observe o que é que essa fórmula diz. Ela não elimina a integral, ela transforma uma integral em outra. Só que, geralmente, essa outra é muito mais fácil que a primeira. Então, em síntese, o que é o método de integração por partes? Ele usa um artifício para transformar uma integral mais complicada em uma integral mais simples. E essa integral mais simples, o que é que você faz com ela? Usa um dos dois métodos anteriores. Então, você vê que a gente está construindo uma escadinha, não é isso? A cada novo degrau, a gente tem um nível a mais de dificuldade, mas que você sempre pode usar o que você aprendeu anteriormente para resolver o que você quer. Então, sempre você vai precisar do que você já fez anteriormente. Então, vamos ver aqui um exemplo desse método de integração por partes. O que é que você vai fazer? Nesse exemplo, eu vou te dar de brinde, tá? Uma integral que muita gente tem dificuldade para calcular, que é a integral de ln de x. E você vai ver que não tem nada de complicado se você seguir direitinho o passo a passo que eu estou te dando. Bom, a primeira coisa que você vai ter que lembrar, o que eu disse aqui, ó, é que você vai procurar uma função que é fácil de integrar e outra que é fácil de derivar. E você pode dizer, bom, mas aqui eu só tenho uma função, ln de x. Então, como que eu vou ter uma fácil de derivar e outra fácil de integrar se eu só tenho uma? Quando isso acontecer, você só tiver uma função, você resolve o problema de maneira muito simples. É só colocar 1 vezes o que você já tem. Até porque multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. E aí você agora tem duas funções. Agora você pode procurar quem é fácil de integrar. Eu vou começar por essa porque é a que vai me dar mais trabalho. É óbvio que eu não vou escolher ln de x como a fácil de integrar. Primeiro, porque não é. E segundo, porque é exatamente o que eu estou querendo calcular, ó, a integral do ln. Então, não faz sentido nenhum eu escolher ln como uma função que eu quero integrar. Então, o que é que eu vou fazer? O ln vai ser a função que eu quero derivar. E lembra que eu disse a função que você quer derivar, você vai chamar de u. Então, tá aqui, ó, função que eu escolhi como fácil de derivar, eu vou chamar ela de u. Ou então a outra, obviamente, eu vou chamar de dv. Então, aqui tem que descer mais um pouquinho para te mostrar aqui, ó, próxima linha. Então, a função fácil de integrar, eu vou chamar de dv. É claro que para ser uma diferencial, como a gente chama, né? Para ter o dv, você precisa também colocar o dx. Então, fica aqui o 1 e aqui o dx. Então, vou ter que fazer uma edição ao vivo, né? Você viu que tem um errinho aqui, não é isso? Aqui a função é 1, não se preocupe. Bem complicado aparentemente aqui na tela, né? Mas a gente corrige isso aqui rapidinho para você. Pronto, está feita a edição.
e está feita a correção. Está aqui, ó, 1dx. Bom, e é claro que você vai precisar derivar uma e integrar outra, né? Eu falei uma fácil de derivar para que eu derive e uma fácil de integrar para que eu integre. Então, qual é a derivada da que a gente chamou de u? É du, e a derivada do ln é 1 sobre x. E aí você coloca também o dx aqui. Sempre que tiver o d de derivada, vai precisar do dx acompanhando. Então, primeiro problema resolvido, derivei uma. Agora, a função dv, né? A diferencial dv, que era 1. Qual é a integral de 1? É o x. Por quê? Porque a derivada do x é 1. Então, sempre que pensar em integral, pense também na derivada. Então, se a derivada é 1, a integral é x. Pronto, agora eu tenho todos os ingredientes para usar aquela minha fórmula de integração por partes. O que é que ela diz? Ela diz que a integral que eu estou querendo calcular, e ó, integral de u dv, e eu uso essa formulazinha aqui, ó, u vezes v menos v du. Pronto, então vamos colocar aqui, ó. A integral que eu quero calcular é u vezes v menos v du. Agora você vai procurar cada grãozinho, cada pedacinho dessa expressão e substituir aí. Vamos lá. Quem é o u? U a gente já sabe que é ln de x. E o v é x. Então, fica esquisito colocar ln de x e x vai ficar 2x juntos, você vai ver que vai ficar uma expressão esquisita. Então, coloca o x primeiro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, x ln de x. Menos a integral de v du, ó. Tá aqui o v, menos a integral de v, que é x. E aqui, ó, du, tá aqui 1 sobre x dx. Pronto, a partir de agora, você transformou essa integral mais complicada em uma integral mais simples, como você vai ver. X ln de x está aqui. Aqui o x cancela com o x, fica somente 1. Então, vai ficar a integral de 1 dx, foi aquilo que eu falei. Ou seja, você saiu dessa integral para essa integral. Olha só o que aconteceu. Ficou uma coisa extremamente simples. Então, esse é o objetivo da integração por partes. Transformar a integral complicada numa integral muito mais simples, como você acabou de ver. E o último passo é calcular essa integral. É claro que a integral de 1 é exatamente x. Por quê? Porque a derivada do x é 1. Então, fica x ln de x e menos essa integral que é x mais a constante. Todos os modelos, todos os exemplos de integração por partes seguem essa mesma lógica. Claro que alguns são um pouco mais fáceis, um pouco mais difíceis. Ou então, existem também outros métodos de integração. É claro que eu não vou falar todos aqui nesse vídeo, porque o vídeo ia acabar ficando muito longo, mas já prometo para você que em breve está saindo a parte 2. E o que é que vai ter nessa parte 2? São aqueles métodos de integração que a gente teve que deixar de fora nesse primeiro vídeo. São eles a substituição trigonométrica. Eu vou te ensinar a utilizar substituições específicas, né? Onde você vai trabalhar com seno, com cosseno, tangente e funções do tipo, né? Quando você pode fazer uma substituição e que substituição você precisa fazer, é bem simples de entender. As integrais trigonométricas, essas vão dar um pouquinho de trabalho, mas é claro que tem os atalhos e eu quero ensinar todos eles para você. Depois disso, a gente vai ver um método mais interessante, que são de frações parciais. Quando todos os outros métodos, tá, não vão mais poder ser usados, você tem que recorrer a esses métodos mais avançados. E, por fim, um método muito especial. Isso aqui é quando todas as tentativas falham, tá? Aí você recorre a esse método. Ele, digamos assim, é aquele método que, se nada resolveu, ou é ele ou não tem mais jeito. Então, é claro que exageros à parte, tá? Mas eu também vou ensinar esse método para você. Eu queria te pedir que você desse uma força aí para o canal. Você pode se inscrever, porque é a forma que você tem, né, de mostrar que o trabalho que eu estou fazendo está sendo útil para você. Deixa aí nos comentários os pedidos de questões que você quer ver resolvido aqui no canal. E claro, não se esquece de ativar as notificações, porque quando os próximos vídeos saírem, você vai estar entre os primeiros a ser notificados. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Um abraço e até o próximo vídeo.